maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. E a Ele queremos cantar com alegria e gratidão neste novo dia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor, Com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania, com a tua santidade, com a tua bondade, com a tua fidelidade. O nosso coração, a nossa alma e a nossa voz quer dizer para o Senhor palavras que só o Senhor merece ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite você aí de casa. Que prazer ter você conosco. Nós estamos aí começando mais um episódio da nossa série, uma resposta ao seu chamado. E hoje nós estamos aí com dois convidados ilustres. Aqui comigo, pastor Davi Lago. Ele vai se apresentar daqui um pouquinho. E o pastorzão Tops da Galáxias, pastor Kleber, vão estar conosco aí. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ética cristã versus a cultura do cancelamento e outras coisinhas mais. Então, eu quero te pedir para você fique ligado conosco. Eu tenho também, junto comigo, essa noite, uma pessoa que eu amo de paixão e que vai estar fazendo a parte da música com a gente. Ela, Babi Carvalho, acompanhado do meu amigo Lucas Leão. É com vocês. Boa noite, pessoal. Você pode bater palma comigo assim, ó? Espero que Deus ajude a gente a despertar nossos corações hoje para aprender aquilo que Ele tem para ensinar. Despertarei meu coração, Ele me amou, me deu seu perdão e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Eu só da cruz me orgulharei, ao Salvador me entregarei. Nenhum temor me impedirá, a morte não, mas vencerá. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Deus, tudo é pra tua glória. 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 E vivo não mais eu. Você pode cantar isso? Mas Cristo vive em mim. Estava morto,
ver a luz. Muito bom. Bom, hoje nós vamos continuar, como eu já disse, falando sobre uma resposta do nosso chamado, como a gente responde a um viver coerente com aquilo que Jesus está chamando a gente para viver. E aí eu queria que a gente começasse definindo algumas coisas. Qual a diferença entre a ética cristã e o que hoje a gente chama de politicamente correto, entre aspas? Como é que a gente pode definir isso? A ética cristã. Davi está lançando um livro sobre isso também, né? A gente vai falar também. Então, Davi. Boa noite, graça e paz. Obrigado, querido Barba, Kleber, ver tantos irmãos queridos aqui na Igreja Batista Koinonia. Um abraço para o pastor Paulo, você que está nos acompanhando pela internet. Minhas queridas amigas Fernanda e Marcela, pesquisadoras do nosso grupo de pesquisa Cidades Transparentes no Labor, PUC São Paulo, que alegria vê-las aqui. Bom, ética diz respeito a uma pergunta central. Como devemos viver? Como devemos nos comportar? Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando sobre a busca da melhor maneira de viver. E essa pergunta, ela é feita em todos os tempos. Ela é feita em todas as culturas. E, obviamente, diferentes respostas são dadas a ela. Nós, enquanto cristãos, ou seja, pessoas que amam Jesus, foram salvas por Jesus, nos consideramos discípulos e discípulas de Jesus, ora, nada mais natural. Então, como é que a gente vai responder a pergunta, como eu devo viver? Perguntando para Jesus. E onde Jesus responde isso? Na palavra. Então Jesus ele mostra que o centro do modo de viver de um seguidor dele é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então esse é o centro de que Jesus espera de nós. O que Jesus espera do nosso comportamento? Como que nós devemos agir, lidar com as pessoas? Amando as pessoas como a nós mesmos. A regra de ouro. Aquilo que você faça para o outro, aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, essa é a maneira que Jesus nos ensinou a lidar com os outros quando eles nos magoam, quando eles nos deixam tristes. Nenhum lugar Jesus então manda nós cancelarmos a pessoa no sentido de sermos agressivos, estúpidos, cheios de ódio. Então, em nenhum lugar da Bíblia, para fechar aqui essa primeira fala, nenhum lugar da Bíblia, queridos, existe uma orientação onde Deus manda os seus seguidores, os seus filhos e filhas, o seu povo, odiar alguém. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Nenhum lugar da Bíblia Deus manda odiar. Ele chama para Ele próprio a responsabilidade da vingança e da justiça. Isso é interessante. Não é que não tem justiça, mas ele fala, minha é a vingança, diz o Senhor, Levítico 19, e cada um de vocês ame o próximo como a si mesmo. Provérbios, capítulo 25, diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Êxodo, capítulo 23, do verso 1 ao verso 5, nós somos ensinados o seguinte, se o teu inimigo perder o jumento, você tem que pegar o jumento do inimigo e devolver. Não é o inimigo jumento, é o jumento do inimigo. Se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, é a tua responsabilidade devolver a propriedade dele. Então Deus, no Antigo e no Novo Testamento, nos ensina um comportamento amoroso, respeitoso. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 13, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Então o cristão, ele é chamado por Deus a respeitar as pessoas e amar as pessoas e todas as pessoas. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem.
Amém. Então Jesus nos desautoriza a odiar qualquer pessoa, até mesmo o inimigo. Porque o ódio é obra da carne, em Gálatas. O ódio, a inveja, o ressentimento, são marcas de pessoas que estão na carne. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é paz, é uma pessoa transformada, é uma pessoa misericordiosa. O amor de Deus a alcançou, então agora ela tem esse amor para entregar para as pessoas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né, Cleber? Legal, com certeza. Clebão, Quer falar um pouquinho então? Já que o Davi trabalhou um pouco a questão da ética e da ética cristã, da ética, né, focada, vamos dizer assim, na tradição judaica cristã e na Bíblia, eu vou tentar trabalhar então um pouco a lógica, né, do que você colocou aí sobre o politicamente correto, viu, Bárbara? Né, porque, pegando o gancho no que o Davi falou, se pelo Evangelho a gente não pode odiar o nosso inimigo, é interessante, aí talvez entre a confusão às vezes, a lógica do politicamente correto ela é centrada basicamente em quê? Numa lógica do relativismo, né? E com base nisso, o que a gente tem? A gente tem que você não tem o domínio da verdade e nem a outra pessoa também tem domínio sobre a verdade. Então, dentro dessa mesma lógica, aí aparece às vezes a confusão, né? Você também não pode odiar a outra pessoa ou agir de uma forma que você vai literalmente agredir porque você se acha melhor ou qualquer coisa parecida com isso, superior, mas o fundamento é diferente, né? A extração do fundamento do que vem da ética cristã, ela está baseada no amor. Davi escreveu um livro sobre isso, o que ele falou aqui, está praticamente tudo lá no livro dele, né? E o que tem da extração da lógica do politicamente correto, ela vem dessa ideia de as questões são relativas, então eu não tenho domínio de verdade para afirmar e para me impor sobre o outro nessas situações, né? Então eu vou coibir determinados tipos de comportamento, porque essa é a lógica que rege o viver, o modo de viver, como o Davi colocou aqui, né? Eu estou colocando isso de uma forma mais simples, né? Mas seria basicamente isso. E aí, muitas vezes você acha uma confusão entre conceitos que extraem os seus fundamentos de coisas diferentes, né? A lógica do politicamente correto ela tem a ver com a cosmovisão do tempo que a gente está vivendo hoje, né? E a lógica bíblica que prega o amor, ela já tem muitos anos, mas ela foi confundida há muito tempo, né? Até no próprio livro do Davi lá, ele fala muito sobre como que, a princípio, o judaísmo traz isso como uma questão central, e depois os fariseus mesmo que confundem essa questão do amor, né, de uma certa forma. Isso aconteceu e aconteceu em várias instituições, né? Mas a gente vê isso hoje refletindo de uma forma ruim, porque quando você compara a lógica dessa cosmovisão mais moderna ou pós-moderna, como alguns chamam, né, com a lógica do cristianismo, parece que você tem o mesmo fundamento para as mesmas coisas. E aí você, às vezes, não sabe dizer de onde vem o fundamento de uma e de onde vem o fundamento da outra. Ou até confunde, parece que é a mesma coisa as duas, né? Não sei se me fiz entender. Uhum. Eu entendi perfeitamente. Inclusive, eu queria até fazer para a gente caminhar a partir desse pensamento. Porque, como o Davi falou, se a ética é como eu respondo ao modo de vida que eu preciso viver, aí ele falou sobre a questão cristã e você falou um pouco sobre essa questão da cosmovisão em que a gente vive hoje. Então, a gente vive uma cosmovisão hoje onde essa geração ela está imersa no hedonismo, na questão de se satisfazer, e aí eu dou respostas a partir do que me satisfaz. Então, a minha ética é baseada nisso, e às vezes o que me satisfaz está parecido com o que a Bíblia diz que eu preciso viver. Será que alguns cristãos não estão confundindo a ética que Jesus nos ensinou, que Ele estabeleceu, que Ele deixou como o aio para a gente, Ele deixou como guia para a gente, com o que me faz me sentir bem? Então, já vamos entrar quebrando tudo então, Davi, já. Para mim, me faz eu me sentir bem
quando eu me envolvo em questões sociais, né? Eu vejo lá o pobre, o necessitado, e aí eu vou lá e ajudo. E isso se confunde com o que Jesus ensinou, né? Da gente ajudar. E eu posso até dizer, não, mas aí eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Mas eu estou fazendo aquilo para me satisfazer e para me amostrar, como diria minha avó. Fica se amostrando, e aí você vê o cara fazendo tudo que ele faz, ele precisa publicar, ele precisa dar visibilidade, ele precisa... Como a gente faz esse entendimento? Será que não tem gente confundindo a ética cristã com esse politicamente correto? Porque tem cara de ser certo, mas a raiz, o cerne da coisa que ele está fazendo não é por aquilo, não é pelo que está certo. Sim, o primeiro ponto é que o politicamente correto ou a cultura do cancelamento, eles não são a única maneira secular de se pensar. Há várias maneiras no mundo coexistindo, há vários pontos de partida, há vários modos de viver seculares, vários modos de viver no presente, em todo o curso do tempo. E o cristão, ele é chamado a, não interessa o tempo e o espaço onde ele estiver, mas ele agir a partir da palavra de Deus. Então existe uma frase famosa do John Stott, que inclusive é o centenário do John Stott agora em 2021, um grande autor cristão, dos grandes líderes da igreja protestante no século XX. Ele dizia que nós devemos ouvir o Espírito e ouvir o mundo, ser fiéis à palavra e sensíveis ao mundo. Ora, nada mais bíblico do que isso. Jesus falou que o sal, ele precisa ter conteúdo, senão ele não serve para nada, Jesus falou. Joga fora para ser pisado pelos homens. A lâmpada, Jesus ensinou, tem que estar no local apropriado para brilhar, iluminar. Ninguém acende e coloca debaixo da mesa, Jesus falou. Então, o chamado cristão é sim um chamado para ter conteúdo, sal com conteúdo, e também estar posicionado. Jesus fala tanto da preeminência como da influência cristã. Ou seja, a preeminência, estar posicionado, e a influência, essa posição, gerar uma transformação como o sal gera no alimento. E então, assim, nós devemos avaliar a nossa própria vida. Aqui nós estamos num contexto cristão, falando com cristãos, numa igreja, falando a partir da nossa comunidade de fé. E esse alerta que o Barba colocou é muito sério. Paulo usou esse mesmo exemplo que você falou em 1 Coríntios 13. Ele fala, ainda que eu dê a minha vida queimada, se não tiver amor, não serve para nada. É uma afirmação impressionante. É possível a pessoa ser voluntariosa para si própria, para a honra do próprio nome, para a glória de si mesma. Então, está lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu der a minha vida como um mártir, mas eu posso fazer isso desprovido de amor, eu posso fazer isso por egoísmo, por raiva, por vingança. Então, é um chamado para nós examinarmos a nossa própria vida. Quais têm sido as nossas verdadeiras motivações? A ética cristã não é apenas um comportamento exterior, mas ele parte do nosso coração. Ele não é uma performance, ele não é uma hipocrisia. Em 1 João está escrito no capítulo 1 que tem pessoas que mentem para os outros. Eles fingem que estão na luz, mas estão nas trevas, mentindo para os outros, enganando a vós mesmos. São pessoas que de tanto fingir para os outros, acabam acreditando na própria mentira. E chega no terceiro estágio, que 1 João fala, capítulo 1, que é fazer de Deus um mentiroso. Olha só, ele começa mentindo para os outros, ele acredita na própria mentira, e agora ele faz de Deus um mentiroso, ou seja, é apostasia. Eu estou certo e Deus está errado. Qual que é o caminho oposto? Se confessarmos os nossos pecados, como Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. Está escrito no verso 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, então, a importância da igreja. Como que eu sei se eu estou, então, agindo no ministério, atuando de modo de fato amoroso? Um dos critérios bíblicos é a tua ligação na igreja local, andando nos irmãos, andando na luz, tomando a ceia, discernindo o corpo. Uma das maneiras que Deus colocou para nós sabermos se nós estamos agindo
para nós mesmos, ou de fato por amor ao reino, é o fato de estarmos na igreja, um cuidando do outro, um aconselhando o outro, um exortando ao outro, a mutualidade do corpo de Cristo. E encerro com as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz: porque se vocês fizerem isso, se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai saber que eu enviei vocês. Então é o testemunho, a mutualidade, quando nós fazemos em amor juntos, isso é um testemunho, é uma evidência, é um selo da presença de Deus na nossa vida, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Queria só bem complementar um pouquinho o que o Davi falou. Estava me lembrando aqui, enquanto ele comentava, sobre aquela passagem do jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, né? A partir do versículo 19 ali. O que você percebe daquela passagem? Ele chega para Jesus e pergunta o que ele precisaria fazer para ter a vida eterna. Né? E Jesus vai e pergunta se ele conhecia os mandamentos. E ele responde que conhecia e praticava todos eles desde a mocidade. Né? E aí Jesus, quando ele fala isso, ele fala que ele é um cara massa, né, na linguagem de hoje, e fala: só que está te faltando uma coisa. Está te faltando uma coisa. Pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres, depois você me segue. Às vezes a gente tenta interpretar isso de uma forma literal, né, mas ali o que é o cerne daquilo que ele estava colocando? Você pode fazer diversas coisas, mas esquecer o primeiro mandamento como fonte e fundamento de tudo que você faz. Então, aquele jovem, ele poderia simplesmente ajudar outras pessoas, ele poderia fazer o bem para outras pessoas, ele poderia ajudar, inclusive, financeiramente outras pessoas, mas ele estava fazendo aquilo sem ter um foco e sem extrair o fundamento dele, né, de Deus em primeiro lugar na vida dele. Então, é possível hoje a gente fazer as mesmas coisas. Né? E não só hoje, como já acontecia desde aquela época. Né? E aí eu acho que é onde entra essa questão da confusão que existe, que a gente estava comentando aqui. Esse jovem, ele poderia estar agindo politicamente correto diante de Jesus, de todo mundo ali, e falar, ó, e todo mundo ia olhar para ele e falar: cara, esse cara é massa, olha só, ele faz tudo. Né? Só e que a galera falava isso, né? Porque ele era um jovem influente, né? Influente naquela época. Em algumas versões vai falar que ele era um príncipe. Uhum. Né? Então ele tinha influência no contexto onde ele estava. Ele era um jovem rico, o sonho de todo digital influencer jovem. Não É é? verdade. Já tinha conquistado seu 1 milhão muito cedo na vida, né? Plaquinhas de ouro e tudo. Entendeu? Então, eu acho que isso aí ilustra muito bem essa questão. Como a gente pode, e não só por conta do que a gente está chamando de politicamente correto, mas até mesmo tentando viver o cristianismo, a gente pode entrar nessa mesma lógica aí, né? E agir pensando que está fazendo alguma coisa, na verdade, para Deus, mas no fundo você está fazendo muito para, vamos dizer assim, satisfazer algo que é seu, né? Que é um sentimento teu. Né? Massa. A gente vai fechar esse primeiro bloco, vamos chamar a Babi para cantar novamente, e daqui um pouco a gente volta e a gente vai entrar um pouquinho mais agora sobre a questão da cultura do cancelamento. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso especificamente e entrar em outros assuntos um pouquinho mais complexos, mas eu estou gostando. Acho que a gente está caminhando e a gente vai chegar num lugar legal. Então, com vocês, Babi Carvalho. Oi. Gente, essa música que eu vou cantar agora é uma música bem especial para mim. Eu ouvi uma pregação uma vez em 2015 sobre 1 João 3,18, que fala que o nosso amor não deve ser só de palavra, mas deve ser um amor de fato, de verdade. E eu lembro que eu fiquei pensando muito, porque não é raro que no nosso meio cristão o amor esteja em palavra. A gente fala de amor o tempo inteiro, a gente canta de amor o tempo inteiro. Mas quantas vezes será que esse amor se torna um fato? Quantas vezes será que ele acontece de verdade? E não é só uma palavra, né? E aí eu fiz essa oração em forma de música e eu nunca cantei em lugar nenhum, então vai ser a primeira vez. E eu queria compartilhar com vocês e que seja a nossa oração hoje. Até pode ser fácil falar do teu amor, difícil é
tornar Ele real em quem eu sou. Não quero só palavras vazias, mentirosas, mas de fato e de verdade eu quero amar Deus, meu Deus, que o amor seja o meu caminhar, seja minha forma de enxergar Deus. Eu não quero mais só cantar, eu quero viver o que eu conheci e compartilhar do que me transformou. Faça real em mim o teu amor, real em mim o teu amor me ensina. Eu quero ser como o Senhor é, como o Senhor é. Faça real em mim o teu amor, real em mim o teu amor me ensina. Eu quero ser como o Senhor é, como o Senhor é. Deus, meu Deus, que o amor seja o meu caminhar, seja minha forma de enxergar Deus. Eu não quero mais só cantar, eu quero viver o que eu conheci e compartilhar do que me transformou. Até pode ser fácil falar do teu amor, difícil é tornar ele real em quem eu sou. Não quero mais só cantar desse amor. Eu te peço, Deus, vem, faz da minha vida uma expressão do teu amor. Muito bom, lançamento inédito aí. Glória a Deus. Bom, a gente está falando sobre essa questão, né, da gente estar amando a Deus, amando o próximo e a partir daí ter uma resposta ao mundo. A gente entende que nós precisamos viver uma vida para Jesus. E aí agora entrando nesse tema mais específico, a gente falou já um pouco sobre isso. E foi até a pastora Ellen que pregou, e ela falou sobre a passagem que Jesus está em um local e os sacerdotes tentam fazer uma pegadinha com ele e levam a mulher adúltera. E eles estão ali fazendo já o seu julgamento, eles já estão com as pedras na mão e falam, olha, a lei fala que essa mulher pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. O que devemos fazer, mestre? E Jesus dá uma resposta inesperada. Jesus fala exatamente o que a gente acabou de falar. Olhe para dentro de você e se você não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Aqueles mestres, aqueles doutores da lei, eles estavam tentando cancelar aquela mulher porque ela foi pega em uma atitude condenável para a época. Tem várias situações nessa história, né, que a gente pode analisar, onde é que estava o cara também, porque ele também teria que ser apedrejado. Enfim, não é esse o ponto que eu quero entrar. Mas Jesus, ele tem uma atitude coerente com aquilo que Deus tinha enviado ele para fazer, que era mostrar para o mundo como ele deveria viver, não só na letra fria da lei, mas se posicionando como uma pessoa que agrade a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas e que ama o próximo, né? Hoje, a gente está vivendo uma repetição
como a gente conversou nos bastidores, mais leve dessa questão do cancelamento. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, vocês falassem um pouco sobre isso. Que a gente já teve cancelamentos mais fortes, vamos colocar assim, mais agressivos, e hoje a gente tem uma coisa mais, não tão mais light, mas se for comparado com antigamente, sim, onde as pessoas veem uma atitude que para elas não é correta, e elas cancelam aquela pessoa, elas querem ser elas têm um discurso agressivo, e a gente está acabando entrando nessa onda, porque a gente está aqui falando de amor, cantando sobre amor no domingo, e na segunda a gente vê alguém que não fala a mesma língua que a gente, que faz algo que não me agradou, e eu tenho um discurso de ódio e quero colocar essa pessoa para escanteio e tudo mais. Como a gente deve entender isso? Porque, conversando com alguns jovens, eu vejo que, para eles, isso é normal. Alguns olham e falam assim, não, isso é normal. Mas, de acordo com Jesus, é normal? Então, o cancelamento, ou seja, evitar a pessoa nas mídias sociais, parar de segui-la, boicotar os seus produtos, esse é um comportamento que ficou muito famoso agora, muito na moda nos últimos dias, que é um tipo de comportamento que, na teoria política, a gente chama de comportamento fanático. Existem diversos tipos de fanatismos. Existem os sectários. Quem são os sectários? Eles não querem se misturar com ninguém. É um pensamento tribal, só a minha tribo é melhor do que as outras. Mas aí o fanático, ele vai além do sectarismo, ele vai além de evitar, de eliminar a pessoa, né? De exterminar. Exterminar não era propriamente matar. Etimologicamente, a palavra exterminar é exterminar, é tirar da terra, é tirar longe do nosso convívio. Então, o que acontece? Na história da humanidade, alguns grupos não se contentam em cancelar ou tirar e fechar aqui no meu grupo. Mas eu quero literalmente agora exterminar no sentido que nós usamos hoje. Eu quero aniquilar o outro, eu quero destruir o outro, eu quero combater e erradicar a existência do outro. Eu não suporto viver com o outro. Isso é o fanatismo, é o extremismo, é o terrorismo. Todos esses tipos de comportamentos são comportamentos problemáticos. Eles inviabilizam sociedades plurais, eles inviabilizam sociedades onde nós podemos conviver, coexistir. O que Jesus fala sobre isso? Muita coisa. Ele diz, em primeiro lugar, que nós temos a nossa comunidade dentro de outra comunidade. Então, nós somos cristãos no Brasil, cristãos em Brasília, cristãos em Águas Claras, mas a nossa identidade mais básica é enquanto filhos e filhas de Deus. E nós temos que zelar por essa, mas ela não anula a nossa outra identidade terrena. Então, o cristão, ele vive com sabedoria, sem simplismos. E ele tem que aprender, então, a ser gradativo nos seus relacionamentos. O mais importante é Deus, foi o que o Kleber falou agora há pouco. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí a Bíblia fala da família. A Bíblia fala que, Paulo fala para Timóteo, aquele que não cuida dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então a Bíblia nos ensina a priorizar a nossa família, amar a família. Paulo fala assim, Timóteo, se o pastor não cuida da própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja? Ele não sabe educar o filho dele, vai saber educar o filho dos outros? É uma coisa óbvia, é uma coisa racional. Então, a Bíblia ensina você a cuidar da sua vida, cuidar da sua família. O grande problema de muitas pessoas é esse, ele sabe como viver a vida dos outros, ele só não sabe cuidar da própria vida. Ele é cheio de palpite, o que o outro faz com os seguidores dele, ele só não sabe ter o próprio seguidor dele. Então, a Bíblia nos ensina a não ser hipócrita, cuidar da própria vida. Aí a Bíblia fala, Gálatas 6:10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Eu tenho que fazer o bem a todos, mas a Bíblia manda eu priorizar quem está no convívio da igreja. Tem alguma família da nossa comunidade de fé passando fome, miséria? É responsabilidade da igreja, conforme a Gálatas capítulo 6, cuidar primeiro das famílias da fé. É todos, mas é necessário cuidar da família, e todos. E aí Jesus vai no extremo de falar de amar
o inimigo. Amar o próximo. Quem é o próximo? Perguntaram para Jesus. Jesus falou: próximo é o contrário de distante. Ou seja, todo mundo que se aproxima, que se torna parte do seu raio de ação, se tornou seu próximo. E o seu dever é amar, testemunhar, respeitar a pessoa, jamais esvaziar a pessoa da sua humanidade, da imagem de Deus nela. Santo Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: muitos cristãos esperam encontrar Jesus no céu, sentado no trono, mas esquecem que Jesus nos ensinou a encontrá-lo no que tem fome, no que tem sede, no que nada tem aqui na terra. Então nós precisamos ser mais coerentes com a Bíblia e entender que, sim, nós devemos ter prioridades, amar a Deus, amar a minha família, amar a minha igreja, amar a todos. Eu tenho que ter prioridades, não é indistinto, não é assim de qualquer maneira, não é uma coisa que é emotiva, porque amor para o cristão não é um sentimento, é um comportamento. A palavra amor é ágape, que é sacrifício, entrega, renúncia, doação. Não é a palavra filéu, que é gostar ou deixar de gostar de alguém, ou ter afinidade, afeição ou não ter. Isso é muito emotivo. O amor cristão é um amor que é um comportamento, por isso que ele é uma categoria ética, não uma categoria psicológica, sentimentalista. É um comportamento que nós temos. E nós temos que ter esse comportamento. E tem um comportamento para a família, um comportamento para os amigos, um comportamento para a igreja e um comportamento até para o inimigo. Qual que é o comportamento para o inimigo? Orem por quem vos persegue. Orem. Não manda você ficar lá o tempo inteiro. Não, perdoa, segue a tua vida. Ore por ele que está lá longe, mas não alimente sentimentos de vingança. Então Jesus ele nos ensina a agir em cada uma dessas situações. E aí o cristão, para fechar essa resposta, tem um princípio básico no comportamento com alguém, então, que está te ofendendo, alguém que está te atrapalhando, né? Se essa pessoa é da igreja, é um comportamento. Se essa pessoa é de fora da igreja, é outro comportamento. A pessoa que é de fora da igreja, nós somos ensinados a ter muita misericórdia, porque são pessoas desprovidas da luz de Deus. São pessoas que estão agindo na ignorância. Por isso que Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi a mesma oração de Estevão, que estava sendo apedrejado pelo Sinédrio, e ele orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, exige um comportamento de muita misericórdia que é exigido do cristão com o incrédulo, com aquela pessoa que não conhece o Senhor, não foi tocado pelo Evangelho, não experimentou a graça de Deus. Agora, tem um outro comportamento para aqueles que estão no convívio. Jesus disse: não dê o que é sagrado aos cães, e não jogue pérola aos porcos. Jesus fala das pessoas que estão no meio da igreja, mas não querem viver a palavra. E aí, tanto em 2 Coríntios, como em Mateus 20, existem orientações muito claras da disciplina na igreja. Primeiro você tenta ganhar o teu irmão. E você não conseguiu? Leve 2 ou 3 e eu estarei ali. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. A gente usa esse texto para falar de reunião de oração que não veio ninguém, né? Deus está aqui, não se desanime. Mas não tem, claro que Deus está. Deus é onipresente, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Agora, esse texto está falando da disciplina eclesiástica. E Jesus fala que é tão sério quando você vai exortar um irmão que está agindo de um modo que não está de acordo com a palavra e com o que a igreja ligou, que o que a igreja ligou está ligado no céu, está ligado na terra, e a pessoa está pecando contra o corpo, leve 2 ou 3. E aí, se ele não aceitar mesmo assim, aí exponha para a igreja. E qual o objetivo disso? Não é humilhar a pessoa, é restaurar a pessoa. É a pessoa ser sensibilizada, que ela tem que voltar para a santidade, que ela precisa se arrepender, que ela está ferindo o corpo, que ela está machucando o corpo. Então era para preservar a santidade do corpo de Cristo e para restaurar o irmão. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é para humilhar ninguém, não é, é para restaurar a pessoa e para sinalizar para o mundo que a igreja, ela vive na luz, que a igreja, ela não é, como nós dizemos no Brasil, casa da mãe Joana, né? Essa ideia que amor é tudo, amor pode tudo, é a coisa mais antibíblica. Aí a pessoa fala: mas está lá na Bíblia que Deus é amor. Mas é só você ler, infeliz, 1 João. Antes de falar que Deus é amor, fala que Deus é luz.
É a primeira linha de João. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. E é esse Deus da luz que se manifesta no amor. Então não é um amor irracional. Não é um amor que é fruto da paixão irracional, não. O amor cristão é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Ele foi encarnado em Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia. É um culto racional que nós prestamos a Deus. Então, o cristão é isso. Ele precisa entender as nuances dos relacionamentos, entender que nós somos chamados, sim, para um amor extremo àquelas pessoas que não conhecem. Isso é ser testemunha, que é a palavra mártir. Sejam minhas testemunhas, sejam os meus mártires até os confins da terra, que em grego é skatos ges, que é até o fim da realidade. Jesus está falando, é o fim dos tempos, o fim do mundo, até onde tiver gente, sejam minhas testemunhas, no extremo. Agora, na igreja, nós temos que zelar pela santidade da igreja, nós temos que zelar pela biblicidade da igreja, e aí existem coisas que a Bíblia é muito clara, e Deus coloca na Bíblia certa autonomia para as igrejas locais ligarem aquilo que elas concordam de acordo com a sua consciência. Então, por exemplo, tem igrejas que têm um sistema de coletivo, um presbitério. Tem igrejas não, é um pastor que lidera. E a Bíblia dá base, quantos estão entendendo? Para as duas formas de governo eclesiástico, tanto governos mais plurais, como governos que vai ter de sistema eclesiástico, que vai ter um líder, claro, tem a congregação, mas ele vai... Mas, peraí, essa igreja concordou com esse modelo? Então está ligado no céu, está ligado na terra. Essa igreja concordou com esse modelo? Então o que está ligado no céu, está ligado na terra, é o que Jesus falou. O que não dá é a pessoa estar numa comunidade, que Deus está ali, que os irmãos concordam, que a consciência dos irmãos está de uma maneira, mas na outra igreja, então vai para outra igreja, criatura. Vai para outro lugar. O grande problema de muitas pessoas é que eles não querem se submeter a ninguém, eles não querem se submeter a igreja nenhuma, eles não querem estar em liderança nenhuma, e isso é o espírito anticristão, que é o espírito do orgulho, do egoísmo, que só a pessoa está certa. Então o evangelho tem a ver com isso, com amor, com renúncia, com entender o lugar que eu estou, com respeitar o lugar que eu estou, com respeitar o acordo dos irmãos, claro, fundamentado sempre na palavra de Deus. Queria só complementar o que o Davi falou, achei muito interessante. E se você pega dentro do Evangelho, o que a gente tem? Até pegando esse lado de trabalhar dentro da igreja, né? A Bíblia fala que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, o que você deve fazer? Você deve procurá-lo, né, entre ti e ele somente, inclusive fala isso, e resolver. Né? Dentro dessa lógica de cultura do cancelamento, a lógica é o quê? Eu não vou procurá-lo, eu vou simplesmente cancelá-lo diante de todo mundo, né, para que ninguém mais haja com ele. Você falou, Kleber, até lembrei que a gente inverte. Jesus fala no Sermão do Monte, se você está apresentando a tua oferta no altar, e se lembrar que tem algo contra o teu irmão, Jesus fala, vá depressa reconciliar com ele. Então Jesus manda o perdão depressa. A gente é o contrário, a gente é depressa para fofocar, né? Exatamente. Dizem que existe apenas uma coisa mais rápida que a velocidade da luz, é uma descoberta científica, é boato na igreja. É a única coisa que supera a fofoca na igreja. Verdade. Então a igreja faz o contrário, né? Eu acho que talvez fulano, falou mal de mim, eu já vou lá, falo para todo mundo, não estou nem aí para a pessoa, para a família dela, está tudo errado. Exatamente. E tem uma outra questão que eu queria colocar aí, que eu acho que talvez isso aconteça nos tempos, porque, como foi colocado, cultura do cancelamento, isso já existe, cancelamento já existe há muito tempo. Mas ela aumenta e ela aparece mais quando? Quando você tem situações de polarização muito grande. Porque aí você entra nas questões que o Davi falou aqui, dos fanatismos, dos fundamentalismos, daquelas questões que fazem com que você não consiga conviver com a outra pessoa que tenha uma ideia, talvez, diferente da sua. Né? E aí você acaba indo contra o Evangelho, por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter paz com todos. Né?
O cancelamento é exatamente o oposto disso. Você está criando a guerra, né, assim, da pior forma que pode existir. Por quê? Porque quando se acirra essa questão, principalmente da polarização muito grande, você tem ideias muito fortes que estão, vamos dizer assim, litigando durante o mesmo tempo, brigando uma com a outra. E isso aconteceu nos vários períodos que a gente mais vê esse cancelamento brutal e esse cancelamento agora. Normalmente, uma raiz é essa. Então, eu acho que é antibíblico. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala para a gente buscar ter paz com todos, né? Como princípio para a nossa vida. E eu queria fortalecer de novo essa questão do perdão, né? Porque eu acho que isso é algo que é profundamente colocado por Jesus ali, a ponto de Pedro chegar para ele e falar, quantas vezes a gente tem que perdoar? E ele falar o quê? 70 vezes? Não. Você tem que perdoar. Por quê? Porque dentro do cristianismo, e aí Jesus ele amplifica lá Levítico 19:18, né? Porque ele fala assim, não, agora você não é só questão de amar o próximo como a ti mesmo, né? Você tem que amar como Cristo amou. E aí quando você chega num ponto desse, aí eu te pergunto, qual é a justificativa que você e eu temos para não perdoar alguém se Cristo perdoou todos os nossos pecados? Se Ele nos amou primeiro. Principalmente para não buscar perdoar e já partir diretamente para o confronto, para o cancelamento. Né? Então, dentro da perspectiva cristã, isso realmente é totalmente contrário. Né? Você tocou no ponto que eu queria chegar agora. Foi bom. Se a gente estivesse jogando vôlei, você levantou a bola. Você falou que essa cultura, historicamente, ela vem aparecendo nos momentos em que mais há polarização. E a gente está vivendo esse tempo. A gente está vivendo um tempo muito polarizado. Né? Ou eu acredito assim, ou eu acredito assado, e se você não acredita assim, eu não te respeito, você não tem voz, você não tem lugar de fala, nada. E aí eu não perdoo, eu já parto para essa questão de, cara, eu não quero mais nem te ver, eu não consigo conversar com você e tudo mais. Eu tenho visto algumas pessoas, a partir desse pensamento, se posicionando, e aí se posicionando da seguinte forma, eu preciso me posicionar, porque é isso que a igreja deve fazer. Algumas pessoas estão fazendo isso. Eu quero ter um posicionamento. E aí ela confunde o posicionamento dela com aquilo que ela acha que a Bíblia está dizendo. Qual é o perigo da gente cair nesse erro? E como, se a gente pudesse tentar dar uma luz, como evitar isso? Então, assim, eu olho para uma situação política, por exemplo, e falo, isso aqui parece com a Bíblia. Então, eu vou me posicionar junto com esse lado. Não, é esse lado aqui que parece com a Bíblia. Eu vou me posicionar desse lado. Né? Então, alguns cristãos estão se posicionando porque entendem que, como um bom cristão, ele precisa se posicionar, mas ele se posiciona a partir dessa mentalidade. Eu estou olhando para cá e acho que isso aqui é mais parecido com o que Jesus falou, e aí eu vou tacar o pau no outro lado, porque não se parece com o que Jesus falou. Como é que a gente evita cair nesse erro? Nenhum lugar o cristão é autorizado a matar ninguém. Perfeito. E desrespeitar, ao contrário. Então, qualquer posicionamento que a pessoa tenha, que leve a pessoa a ser uma pessoa estúpida, que desrespeita os outros, ofende, fala palavrões, humilha a pessoa, isso não é cristão por definição. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, em nenhum lugar está escrito que é
bem-aventurado o que faz o outro chorar, bem-aventurado o justiceiro, bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. É a pessoa que reconhece que não tem justiça. É o que chora, é o que clama, é o que é pobre, não é o que é orgulhoso. É o pacificador. O pacificador é o promotor da reconciliação. Tem pessoa que está na igreja que nunca fez uma pessoa se reconciliar com outra. Não é uma pessoa bem-aventurada. Quem disse isso foi Jesus. Então, não há posicionamento que justifique a pessoa, como diz você, tacar pau no outro. Essa foi a expressão que você usou. Não existe isso, não é cristão. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado Malco, Jesus falou, Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. E ele cola, né? É a parábola da orelha perdida, né? Porque ele arrancou a orelha. Como ouvirão se arrancarem a orelha das pessoas? Né? Então, Jesus nunca chamou cruzados. Jesus nunca disse, pegue o seu fuzil e siga-me. Pegue sua cruz e siga-me. Jesus chamou crucificados. Quem quer ser meu discípulo, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Todo dia é chamado para morrer, não para matar. Todo dia é chamado para crucificar a carne. A guerra cristã é espiritual. É uma guerra para crucificar o ego. É uma guerra para crucificar o próprio orgulho. Isso é ser cristão. Se você pensa qualquer coisa fora dessas linhas claras na Bíblia, isso não é uma coisa que é passível de interpretação. Tem coisas na Bíblia que são passíveis de interpretação, de divergentes, razoáveis. Tem coisas na Bíblia que são, até mesmo a própria Bíblia diz, impossíveis de entender. Deuteronômio 29, o que é as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Mas tudo que é essencial é muito claro de entender. E aqui a gente está falando do cerne do Evangelho. O Evangelho é o último, os últimos serão os primeiros. O maior é o menor. Quem quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então o Evangelho é a força do frágil. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então as pessoas, quando elas estão tão cheias de si, de argumentos e de convicções próprias, que elas se colocam no lugar de Deus. Nada é mais arrogante que o orgulhoso, que quer literalmente estar no lugar de Deus, falando o que os outros têm que fazer, como os outros têm que viver. E então, o Evangelho, você tem que se posicionar, e há várias maneiras de você se posicionar. Quando tem a primeira onda de perseguição sobre a igreja, grande perseguição, em Atos capítulo 7, após o martírio do diácono Estevão, fala que daquele dia se desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja. E foram duas atitudes. Primeiro, uma parte dos discípulos resistiu em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. Tiago vai morrer ao fio da espada. Né? Se deram a cara a tapa, igual Jesus falou, dê a outra face. Eles ficaram lá. Mas diz que a maior parte da igreja fugiu. A igreja se espalhou e assim, perceba, os dois estavam sendo santos, os dois estavam agindo conforme o Espírito Santo estava orientando. Os apóstolos mais maduros, mais velhos, ficaram, mas os outros se expandiram e se tornaram missionários. Então, nós também temos que entender isso, que às vezes o posicionamento, o modo de se posicionar que vai ser santo para você, não vai ser para ele. É a mesma ideia, mas a postura depende do chamado de cada um, do momento de cada um. Você não pode jamais generalizar, né? É a diversidade na unidade. Amém, queridos? Deus, cada um de nós é membro de um corpo, e o Espírito Santo está no corpo de Cristo, habita na igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Haviam 12 tribos em Israel que formavam a nação. Então, quando eu quero que todo mundo seja pé, aí não tem mão. Quando todo mundo é estômago, aí não tem olho. Então, Deus conta com cada um de nós, com os dons que Ele derramou sobre cada um de nós, para juntos testemunharmos em diversas ocasiões, em diversas maneiras, o poder de Deus. Amém, queridos? Agora ele pastor mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou pegar o que o Davi falou e tentar trazer uma coisa interessante, né? Se você pega Martin Luther King, por exemplo, né? Que foi lutar por direitos humanos, né? Especificamente por questão de racismo lá nos Estados Unidos, né? Você não vê na lógica e nas ações dele uma ação de quem queria lutar por isso
matando as outras pessoas para poder provar que ele estava correto. Entende o que eu estou colocando? É assim, a gente tem, e aí é uma questão interessante, porque muitas vezes parece que a resposta disso, Bárbara, é a seguinte: não, então a igreja tem que ficar omissa de tudo, não é isso? Né? A gente tem que ser omisso em todas as situações, a gente não pode falar nada, não pode se colocar e se expressar de forma nenhuma. Não é isso. Né? A gente tem como colocar assim, e esse é um exemplo para mim que é bem marcante, né? Mas você não vai ver, muito pelo contrário, você vai ver inclusive eles sofrendo retaliações muitas vezes, sendo agredidos muitas vezes, né? Mas não desistiram de continuar lutando por aquilo que eles acreditavam e que estava totalmente fundamentado na palavra de Deus. Né? E se a gente pegar até, eu vou aqui citar um pouco o livro do Davi, porque eu acho que vale muito a pena você dar uma lida. Essa lógica da dignidade ontológica que ele trabalha ali no livro, achei muito interessante. Ou seja, todos nós, seja você cristão ou não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, qual é a lógica que pode sobressair a isso, a fim de que eu tenha o direito e me sinta no direito de eliminar a vida de alguém ou de fazer qualquer coisa desse tipo. Né? Então, eu tenho que manter, sim, firme. E aí uma outra coisa, viu, Barba, e eu acho que a igreja talvez por muito tempo tem... Não falo na igreja, não posso generalizar tudo, né? Mas às vezes a gente tem esquecido disso, tá? Jesus falou que aqui nesse mundo a gente ia ter aflição, cara. E muitas vezes essas lutas, elas vão implicar você, às vezes, sofrer mesmo. Só que a gente hoje não está disposto a isso, né? Muito pelo contrário. Né? Então, a forma de reagir a isso é o quê? É impor de qualquer jeito aquilo que eu acredito ao outro, né? Porque eu me sinto no direito e ainda, às vezes, até legitimado dentro da Bíblia para poder fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, de qualquer jeito, né, desconsiderando todo o resto da palavra. Né? Então, assim, eu acho que eu tentei trazer esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo bem concreto. Né? Assim, é possível a gente, sim, não ser omisso em relação a uma série de coisas, mas a gente não pode abrir mão daquilo que são os nossos princípios. Né? E aí, eu vou fechar com esse ponto. Né? Quando Jesus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando que é a justiça, literalmente, que a gente tem aqui na Terra com base numa lógica humana. Né? A justiça, talvez, que vai ser feita ali, não vai ser literalmente igual a que a gente está imaginando em concretizar com os nossos atos do jeito que a gente quer fazer. Né? Eu acho que Jesus já deu um spoiler disso aí, né? Porque todo mundo esperava que ele ia vir e tomar um império, e ele falou, cara, não é isso que eu vou fazer. Bom, a gente está caminhando para o final. Acho que está todo mundo querendo mesmo que acabe. Eu vou chamar a Babi para cantar mais uma música e depois a gente vai para as considerações finais e aí a gente vai para a nossa casa. Beleza? Beleza. Obrigado você que está nos acompanhando aí, que está aqui falando no nosso chat. Você é bem-vindo e está conosco aqui. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos e abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo.
meus dias mais sombrios fez morada em mim. O amor de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos e abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o Faz barulho aí, por favor. Glória a Deus. Bom, a gente está chegando ao final do nosso fórum. Davi, foi muito bom ter você conosco aqui. Muito pertinente te ouvir, as coisas que você falou. Deus continue te usando e abençoando a gente através da sua vida. Clebão também, obrigado por estar conosco. Queria abrir para as considerações finais e lembrar que Davi está lançando um novo livro, A Ética Radical de Jesus, né? Já está aí para vender na Amazon, né? Em outros lugares também a gente encontra, ou só na Amazon? Sim, não, todas as livrarias. Ame o seu próximo, A Ética Radical de Jesus, pela editora Mundo Cristão, tem em outras livrarias também. Bárbara, obrigado pelo carinho, um beijo para vocês. E que Deus nos tenha misericórdia e abençoe o nosso país. Amém, queridos? Para terminar com o Davi, depois o Kleber, se você pudesse dar um conselho para os jovens da Batista Koinonia sobre viver uma vida para Jesus baseada na ética cristã, qual conselho você daria? Você não ser ressentido, sabe? Ser uma pessoa que cheia de não me toque, toda enjoada, hipersensível. Viva a vida. A pessoa não gosta de você, tem um monte que gosta de você, entendeu? Deixar de ser chato. Esse é o conselho, entendeu? É Atos dos Apóstolos, não é chatos dos apóstolos. As pessoas são chatas demais, Bárbara, entendeu? Cara, viva a tua vida, sabe? Seja feliz, louvado seja Deus. Já tem muita tristeza aqui na terra. Aí os crentes, eles ficam viciados em reclamação, sabe? Então, não, vamos produzir. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho tem a ver com alegria, com paz, com amor, com nós trabalharmos. Então, esse é o meu conselho, sabe? Viva a vida cheio de amor a Deus, amor às pessoas. É isso que vale a pena no final de tudo, sabe? Eu estou completando esse ano 15 anos de ordenação pastoral e 20 anos pregando. Eu prego desde os 15 anos de idade, desde maio de 2001. Eu preguei em todos os estados do Brasil, todas as denominações do Brasil, sabe? Então, assim, eu fui privado de muitas coisas na minha adolescência. Eu envelheci mais rápido, fui um adolescente que fazia visita em presídio, hospitais. Então, eu aprendi do jeito mais difícil isso, sabe? Do jeito mais difícil. Completei 10 anos de casado agora com a Natália, e eu aprendi do jeito mais difícil, depois de muito sofrimento, que o que vale é isso aqui, sabe? Você amar, se tem um que não gosta de você, poxa, fica com um amigo que gosta de você, ao invés de, a gente tem essa tendência de só olhar para o que não presta, né? De só reclamar. Então, esse é um conselho que eu dou do coração para vocês, sabe? De vocês seguirem, amem os pais de vocês,
né? Se ninguém te amar, a tua mãe te ama. Não esqueça isso, entendeu? Vai dar certo. E ainda que sua mãe não te amar, Deus jamais te abandonará. Um beijo, Amém. amo vocês. Amém. Glória É a bom? Deus. Gente, eu ia te falar uma coisa. Concentre-se em ser aquilo que Deus tem para a tua vida. E não fica tão preocupado com o que os outros estão falando de você. Né? Porque hoje é o que a gente mais percebe, né? A gente dá, nessa lógica aí, a gente ouve tanto e se define tanto pelo que os outros falam, pelo que os outros colocam, que a gente esquece de concentrar em buscar em Deus aquilo que Ele quer que a gente seja aqui. Né? E isso também passa por você não ficar se preocupando demais com a opinião só do outro, mas em ser um Daniel, vamos dizer assim, no seu tempo, mantendo-se firme em Deus, sabe? Trilhando o teu caminho e entendendo aquilo para o que Deus te chamou. Acho que basicamente é isso, cara. Muito bom. E agradeço aí a galera, né? Embora a gente já esteja de casa aqui, mas quero agradecer o Barba e a todos aqui por ter a oportunidade de a gente estar trocando essa ideia. Muito legal. É muito bom ter vocês aqui, receber vocês. Obrigado mesmo, de coração. Vocês que vieram, obrigado por estar conosco aqui presencialmente. Você que está na sua casa, nos acompanhando online, obrigado por estar conosco. Espero que você saia daqui refletindo sobre essa questão do chamado de Deus para viver o amor. Se eu posso resumir o que nós falamos aqui hoje, eu quero resumir assim. Um chamado que Deus tem para nós hoje é amar a Ele acima de tudo e amar o próximo. Porque a partir daí, a gente vai conseguir cumprir aquilo que Jesus quer que nós cumpramos, onde quer que nós estejamos, onde quer que você esteja plantado. E isso que o Kleber falou é muito legal. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, não fique olhando para o outro. E viva uma vida bacana, como Davi falou, sem chatice. Semana que vem a gente tem mais um episódio da nossa série. Quero convidar você a acompanhar a gente. Agradecer a Babi e ao Lucas que fizeram a música hoje. E é isso. Vai com Deus, mas vai. E hoje vai mesmo, porque a gente tem o decreto e vocês têm 45 minutos para chegar na casa de vocês. Então, você é o tiozão da balada. 55, rapaz. 55. Eu já estava tirando mais... Tirou mais 10 já, né? Você é o tiozão da balada, assim, todo mundo para casa direto. Hoje não tem resenha, não tem nada. Então, vai com Deus, mas vai. Amo vocês, beijo no coração. É isso aí. Tchau. Glória a Deus. Eu quero te servir